Capítulo de número 22, versos 14 ao 19. A Bíblia, ela vai falar sobre, através do evangelista Lucas, o momento que Jesus aguardava. Está escrito assim a palavra de Deus: quando chegou a hora, Jesus assentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: como eu tenho desejado comer este jantar de Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: peguem isto e repartam entre vocês, pois afirmo a vocês que eu nunca mais beberei deste vinho, até que chegue o reino de Deus. Depois ele pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão e o deu aos apóstolos, dizendo: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Façam isto em memória de mim. Talvez a minha Bíblia ela está um pouco diferente na linguagem, porque ela está na linguagem de hoje, mas não muda de nenhuma maneira a essência dessa palavra. Então há traduções que às vezes estão um pouco diferentes uma das outras, tá certo? Mas a palavra é a mesma, ele não mudou, ele não falha. A Bíblia diz, quando nós lemos Malaquias, capítulo 3, que Deus, ele não muda, ele não tem sombra de variação. Então Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo para sempre. Alguém pode dizer assim, quando nós pegamos aí no segundo século, um homem chegou a dizer, eu não me lembro o nome dele agora, mas depois eu falo para você. Ele chegou com um sermão dizendo que Deus era um no Antigo Testamento e Deus se tornou outro no Novo Testamento. Algumas pessoas, ele que colocou aquela visão de que Deus era um carrasco no Antigo, e no Novo parece que ele aceitou Jesus, se converteu e mudou. Mas não é a verdade das Escrituras. Deus nunca mudou. A palavra dele sempre permaneceu a mesma. O que foi se passando foi os tempos. Mas o ser humano, ele por algum momento ele deixou de estudar sobre Deus. Quando você lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela sempre revela o amor de Deus para com a humanidade. O ser humano ele sempre foi punido por conta dos seus próprios delitos e pecados, que são as consequências dos seus erros. Alguém pode dizer assim: pastor, mas Deus era muito ruim lá atrás. Deus matou Uzá porque ele tocou na arca da aliança. A arca representava a presença de Deus. Uzá, ele quis tocar de uma forma indevida naquilo que era santo. E de uma forma profana ele quis fazer aquilo, e o que aconteceu? Ele morreu. A Bíblia diz que ele foi fulminado na hora. E quando nós trazemos uma aplicação com relação a isso, e a gente, em contrapartida, nós vamos olhar o Novo Testamento, a Bíblia fala sobre Ananias e Safira, já na época da graça, como nós conhecemos, na dispensação da graça, porque nós vivemos algumas dispensações. Aí você pega o Antigo Testamento até o Novo, dispensação patriarcal, dispensação da lei, dispensação dos profetas, e você vai pegar e você, quando chega no Novo Testamento, tem a dispensação da graça, a era da graça. Já na era da graça, o casal mentiu para o Espírito Santo. Falaram que venderam a herdade, uma propriedade, por um valor, sendo que na verdade era outro totalmente diferente. E aí Pedro olha para eles e diz: por que vocês mentiram para o Espírito Santo? E eles caíram, foram fulminados. Primeiro Ananias, depois Safira, porque mentiram para o Espírito Santo. Ou seja, Deus não mudou, Deus permanece o mesmo. Se eu e você tocarmos de uma maneira indevida na presença de Deus, nós vamos trazer maldição para nós. Se nós não entendermos o que nós estamos fazendo aqui nesse lugar, o que nós somos, o corpo de Cristo ao qual nós estamos inseridos, nós podemos atrair maldição para nós. Quando nós lemos o livro de
Mateus 13:19, ele vai dizer assim: ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, o maligno vem e rouba a semente da palavra. O entender é libertador. Por isso que o diabo ele tenta roubar a semente da palavra todas as vezes que a palavra é ministrada. Nós estamos aqui, recebemos a palavra, é uma bênção, mas parece que quando a gente sai da igreja, uma série de coisas começa a mudar e a deturpar aquilo que recebemos de Deus e acaba tirando a semente que foi semeada. E a minha oração nessa manhã é que você não deixe com que o ladrão, aquele que a Bíblia diz em João 10:10, o ladrão veio senão para matar, para roubar e para destruir, que você não deixe o diabo matar a sua fé, roubar a tua paz e destruir a tua família, porque você está recebendo a semente da palavra, e a Bíblia diz que a fé vem do ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se você receber a semente da palavra, a palavra vai gerar fé dentro do teu coração, ela vai frutificar, e você vai perceber que a fé vai fortalecer a sua vida, por causa da palavra que você recebeu. Mas se você deixar que de alguma forma que isso seja roubado de você, aí acontece o que a Bíblia diz: ouvindo alguém o evangelho do reino, não entendendo, o diabo rouba a semente da palavra. Então não deixe o diabo roubar a semente da palavra. Amém? Não permita isso, porque se nós permitirmos, nós nunca vamos crescer, nós nunca vamos amadurecer. E Paulo, ele fala uma expressão, quando ele escreve aos Coríntios: nós nunca vamos deixar de ser meninos na fé, ou seja, que não estão prontos, preparados, que não estão robustos na fé, e que para que isso não ocorra, nós possamos receber, guardar, regar e deixar essa palavra crescer em nós, produzir frutos de arrependimento, para que nós venhamos a nos tornar fortalecidos, homens e mulheres de Deus, maduros, que nem o vento de doutrina venha nos levar para longe de Deus, mas que qualquer vento, qualquer problema, qualquer dificuldade, isso venha nos atrair para cada vez para mais perto do Senhor. Amém? Moisés, quando ele está no Sinai, o Sinai está fumegando, a sarça está queimando, ela não para de queimar, aquilo atraiu ele. Ele não se deixou levar e ir embora, ele não correu daquilo. Irmãos, existe um fogo do Espírito Santo, que ele está disponível, e que você seja atraído por essa presença, e que você possa ir até o Senhor, que você possa se render ao Senhor, que você possa conhecê-lo, que você possa prosseguir em conhecê-lo, que a sarça que está queimando venha te atrair. Não tenha medo da sarça, não tenha medo do fogo, amém? Não tenha medo de Deus, mas que Ele te atraia todos os dias da sua vida, e que você possa decidir e dizer: eu quero queimar na presença de Deus também, eu quero receber desse fogo, eu quero ser cheio dessa unção, eu quero receber muita graça do Eterno, porque a presença dEle me atraiu para perto dEle. Gabriela Rocha canta um hino maravilhoso, eu gosto muito, e fala esse texto maravilhosamente. Ela expõe a escritura cantada: a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Irmãos, essa é uma realidade muito forte. O salmista chega a dizer que um dia na presença de Deus vale mais que 1000. É melhor estar na casa do Senhor um dia do que em qualquer outro lugar durante 1000 anos. Quantos de nós vivemos talvez quase que uma vida sem conhecer o Evangelho? E nós sofremos, padecemos, sentíamos um vazio na alma. 1000 anos, ou de uma forma aqui no sentido figurado, né? Esse período que a gente viveu longe de Deus não conseguiu suprir os vazios do nosso coração. Mas uma vez que nós aceitamos a Cristo, recebemos a sua palavra, andamos na sua presença, ainda que seja vale mais que 1000. Vale ou não vale, gente? Vale mais que 1000, porque é a presença de Deus.
Você sabia que no Salmo 139 o Senhor já escreveu sobre você? A Bíblia diz que Deus escreveu sobre a sua vida e contou a sua vida, todos os dias dela, no seu livro. Quando você lê o Salmo 139, a Bíblia diz assim: e o Senhor escreveu no seu livro todos os meus dias, e Ele sabe se eu guardaria ou não a sua palavra. Quando você lê Eclesiastes capítulo 11, ele fala assim: eu coloquei a eternidade no coração dos homens, e eu para saber se eles guardariam ou não as minhas palavras. Sabe por que você sente saudades de Deus quando você não está em Deus? Porque há uma eternidade que foi colocada, há uma presença de Deus que você nasceu dela, e quando você foi desconectado dela, ficou um vazio, abriu um espaço, abriu uma ruptura, e você só consegue ser pleno quando você volta para a sua origem. A sua origem é o eterno Deus. A sua origem é o Senhor, você nasceu dele, você veio dele. A Bíblia diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e você nasceu do Senhor. Quando você se sente longe de Deus, você está vazio. Quando você está desconectado de Deus, você está com uma ruptura, você está com uma fresta no teu coração, do tamanho de Deus, que só quando Deus entra lá é preenchido esse vazio. Então, irmãos, entenda: melhor estar um dia aqui do que viver todos os anos da minha vida subsequentes longe da presença de Deus. Eu não quero nunca sair desse lugar. O convite é muito, é ou não é? Todos os dias. O Thales Roberto, ele escreveu uma canção, ele diz: todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia, não se engane. Todo dia o pecado vem. Ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher. Todo dia o pecado vem. Mas o que vai vencer na minha vida e na tua vida? Nós já ouvimos isso. Aquilo que a gente alimenta mais. Se você alimenta o Espírito vai prevalecer. Se você alimenta a carne vai prevalecer. Paulo escreve aos Romanos, ele fala: e o Espírito milita contra a carne contra o Espírito. A Bíblia diz em Romanos, irmãos, aleluia, nenhuma condenação há, capítulo 8 de Romanos, para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, porque o Espírito de vida em Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. Hoje nós temos vida, porque o Espírito de vida em Cristo nos libertou de uma lei de pecado e de morte. Eu e você não somos mais escravos do pecado. Nós cantamos aqui o louvor de Fernandinho que disse: nós somos livres, porque o Espírito de vida, aleluia, nos tornou livre do pecado e da morte. Hoje eu e você podemos celebrar a vida de Deus em nós. Nós somos livres. O pecado não nos domina mais. E é interessante que quando nós falamos sobre a ceia do Senhor, você não imagina o quanto Jesus estava ansioso para participar daquela Páscoa, daquela ceia. Por que a gente às vezes, eu quero te explicar uma coisa, às vezes é difícil de entender quando a gente não vai buscar um pouquinho. Mas é ceia, pastor, é Páscoa, é ceia. Jesus, como um bom judeu, ele tinha o costume de comemorar a Páscoa. Todos os anos Jesus viajava com a sua família, e você se lembra da história, numa dessas viagens com a sua família ao templo de Jerusalém, Jesus fica no templo debatendo com os doutores da lei, a mãe dele vai embora, o pai vai embora, e no meio do caminho ele se lembra do menino. Eles tinham ido na época da Páscoa. Então todos os anos a família ia sacrificar ao Senhor. Quem era pobre, Jesus, sua família era muito simples. Eles levavam um casal de pombinho, de rolinho, eles levavam para poder dar ao sacerdote, o sacerdote matar aquele casal de rolinha e sacrificar ao Senhor, e o Senhor recebeu o pedido de perdão de pecado. Quem tinha mais condições, dava um carneiro, dava um boi.
Mas a família de Jesus era muito simples. E todos os anos eles iam sacrificar a Páscoa do Senhor. A Páscoa, ela significa libertação, ela significa perdão. A Páscoa, quando foi comemorada a primeira vez lá no Êxodo, quando você lê Êxodo capítulo 14, o Pessá, o poupar, o passar por cima. Os filhos de Deus estavam lá no Egito. O Senhor poupou os filhos de Deus, porque eles sacrificaram um cordeiro, passaram o sangue do cordeiro no umbral das portas, e o sangue do cordeiro protegeu os filhos de Deus. E quando o anjo da destruição veio, ele não pôde tocar nas casas dos primogênitos dos filhos de Deus, para não destruí-los, porque a marca do sangue estava protegendo a vida dos filhos de Deus. Quando você recebe a Cristo, vive a Cristo, a marca do sangue de Cristo está sobre você. E não adianta colocar o seu nome embaixo da terra de cemitério, não adianta colocar o seu nome na boca do sapo, não adianta fazer macumba, porque o sangue de Jesus te protege e te liberta de todo o mal que possa vir contra a sua vida. Não tenha medo do problema, não tenha medo da dificuldade, não tenha medo do diabo. Então o Pessá, o passar por cima, o poupar, ele aconteceu lá na primeira Páscoa que foi estabelecida. Porque Deus disse: eu vou libertar vocês da opressão de Faraó. Vocês vão matar um cordeiro, vocês vão pegar o sangue desse cordeiro, vão passar nos umbrais das portas, e vocês vão assar esse cordeiro com pães asmos, com ervas amargas, e vocês vão comer um churrasco de cordeiro assado. Quem já comeu churrasco de cordeiro aqui? É bíblico comer churrasco, viu? Ah, pastor, eu não como carne. Deus mandou sacrificar um cordeiro. Assaram o cordeiro. Eles comeram tudo, até a frissura, tudo. O que sobrasse, eles teriam que continuar queimando até ficar cinza. E aí Deus disse para eles: e vocês vão comemorar a Páscoa do Senhor, vocês vão comemorar apressadamente, porque eu quero livrar vocês desse Egito, desse mundo de opressão, de iniquidade. Eu quero livrar vocês com muita pressa. E a Bíblia diz que eles comem o cordeiro, saem de lá meia-noite e partem para Canaã, para a terra prometida. Ali foi comemorada a primeira Páscoa. Desde então, todos os anos tinha que ser comemorado a Páscoa do Senhor. E quando falava da Páscoa, falava de libertação, falava de salvação, falava de uma nova vida que Deus tinha dado ao seu povo, que estava oprimido mais de 430 anos na terra do Egito. Então, quando você lembrar da Páscoa, você se lembra que um dia o cordeiro foi imolado, foi morto, derramou o seu sangue para nos trazer libertação e salvação. Já está conseguindo entender uma semelhança muito grande? Então, o amor de Deus, ele foi revelado a nós desde a fundação do mundo, e ele foi dando sinais, e a Páscoa foi comemorada já apontando para o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Por isso, quando você lê o Evangelho de João, a Bíblia diz assim: João batizando no Rio Jordão, e ele olhou e viu Jesus, e ele apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus era o cordeiro que foi imolado ainda antes da fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa. Jesus estava sendo preparado para dar a sua vida por mim e por você. É por isso que quando ele veio, ele disse: eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. Eu não vim para que o mundo fosse condenado, machucado, angustiado, deixado de lado. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Por isso que eu vim buscar e salvar aquele que se havia perdido. Jesus, ele procurou a 100ª ovelha que havia se desgarrado. Como supremo pastor, o pastor dos pastores, ele foi nas montanhas, ele pegou a ovelha ferida, ele colocou nos seus ombros e ele levou até o aprisco. Jesus, ele te tirou do mundo, ele foi procurar você, ele te encontrou caído, ferido, machucado, abandonado. Ele pegou você, ele colocou nos lombos dele e ele trouxe você para esse lugar, para a estrebaria, como fez o bom samaritano com aquele homem que havia caído nas mãos dos salteadores. E ali é uma personificação da pessoa de Cristo. Através do bom samaritano,
samaritano, que era um samaritano, que nem judeu era, mas ele coloca nos ombros, coloca no seu cavalo, leva para a hospedaria, e ali ele trata daquele homem. Jesus, ele pegou eu e você e nos trouxe para este lugar, e ele trata conosco. Ele derramou azeite e vinho. O Senhor, ele derrama azeite e vinho nas nossas feridas, ele cura nossas feridas, ele restaura a nossa vida, ele nos coloca novamente como homens e mulheres sarados para viver em sua presença. Esse é o Jesus que me amou e que te amou e continua amando. Tudo tem um significado, meus irmãos. E aí a Páscoa, deixa eu continuar com a história. A Páscoa foi comemorada todos os anos. Jesus nasceu, foi comemorada a Páscoa. Mas quando chega a hora de Jesus dar a sua vida, ele troca a Páscoa pela ceia do Senhor. Por isso que ele fala assim, ó: eu esperei ansiosamente para comer essa Páscoa com vocês, porque ali eles estão comemorando a Páscoa. Só que agora Jesus, ele estabelece uma ordenança muito importante da igreja. Ele troca a Páscoa pela Santa Ceia. Por quê? Porque ele estava dando a sua vida por nós. A semana da paixão, a semana da Páscoa, que a gente comemorou aí no mês de abril, que é o mês de Abib, quando a gente olha a palavra de Deus. Então era comemorado no 14º dia do mês de Abib, no mês de abril. E aí você sabe de onde surgiu a Páscoa? Surgiu lá do Êxodo, e ela foi comemorada até o dia em que Jesus foi preso. Jesus fala assim: agora vocês vão comemorar a ceia do Senhor. Por isso que a Bíblia diz, nessa noite, foi a noite que Judas mete a mão no prato e está endemoniado e trai o Senhor Jesus. Porque Jesus fala assim: aquele que põe a mão no prato comigo é o que me trai. Jesus fala assim: amigo. Jesus olha para Judas e fala assim: amigo, o que você tem para fazer, faz logo, não demore não. Jesus chama Judas de amigo e chama Pedro de endemoniado. Lembra? Não, Senhor, você não vai ter que morrer não, eu vou dar minha vida pelo Senhor, ninguém vai te matar. Arreda-te de mim, Satanás. Porque quem queria que Jesus não fosse à cruz era o diabo. Sim ou não? Ele não queria. Jesus está no Getsemane chorando, suando gotas de sangue, orando em profunda agonia. E Jesus orou e disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. Mas todavia, esse todavia mudou tudo. Pensa o inferno inteiro. Eu vou aqui conjecturar um pouco. Pensa o inferno inteiro ouvindo a oração de Jesus: Senhor, afasta de mim esse cálice. Aí o inferno inteiro olhando: vai desistir, é agora, ele não vai. A gente vai vencer. Esse homem não vai, ele não vai conseguir, ele vai desistir. Olha lá, ele está em profunda agonia, está chorando gota de sangue, não vai dar certo. Afasta de mim, Senhor, esse cálice sem que eu beba. É agora, ele vai desistir. Todavia, seja feito não o que eu quero, mas que tu queres, Senhor. E ele foi à cruz, ele venceu, ele morreu e ressuscitou, está vivo para todo sempre, e nós celebramos a sua morte e ressurreição. O inferno achou que havia vencido, mas não venceu. Oh, meu irmão. E a Bíblia diz que Jesus estabelece a ceia naquela noite da ceia, da Páscoa. Ele estabelece a ceia. Por isso que quando você lê a carta aos Coríntios, capítulo 11, Paulo fala: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou do pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. O que é a ceia? A ceia foi estabelecida para um memorial, para memória. Memória, você se lembra, você glorifica, você recorda. Talvez alguém aqui pode ter 30 anos de casado, 50 anos de casado, e alguém olha e fala assim: pastor, eu vou fazer bodas de ouro, vou fazer bodas de prata, né? E o que a pessoa está fazendo quando ela faz bodas de prata, bodas de ouro? Ela está
trazendo a memória do dia do casamento que ela se casou, que ele se casou. Quando Jesus estabelece a ceia, ele está falando assim: olha, eu estabeleço hoje isso como um memorial. Vocês quando sentar para comer, vocês vão celebrar a ceia do Senhor. Então, para que não fique nenhuma dúvida, a Páscoa foi trocada pela ceia. Os judeus até hoje comemoram a Páscoa, porque para eles Jesus ainda não veio. Então até hoje eles comemoram. Mas a gente sabe, Israel é um povo escolhido, Jesus vai voltar, vai ter todo um envolvimento escatológico, vai ter a guerra do Armagedon, a guerra de Gog e Magog, vai ter a morte das testemunhas, vai ter o anticristo, vai tentar se assentar no trono em Jerusalém, e tudo está caminhando para isso. As 10 nações já se uniram, o anticristo já está entre nós, ele só falta se revelar. Mas quando ele tentar invadir o trono em Israel, aí o povo de Israel vai clamar, Jesus desce com a igreja, porque a igreja já vai ter subido. Mas isso é uma outra história, nós vamos contar depois, tá bom? Quem quiser aprender escatologia, nós vamos aí marcar um momento para que a gente possa falar sobre o estudo do fim dos tempos. A pastora está aqui me lembrando, muito bem lembrado, pastora. Nós vamos ter aí o curso teológico que nós vamos iniciar com o pastor Edmilson, lá de Maceió. Nós estabelecemos o ITEC, né, que é o Instituto Teológico aqui em nossa igreja, e uma parceria com o pastor Edmilson. Ele é teólogo, ele é professor universitário, formado em história, e é um homem bem dedicado. Então, se a gente colocar no coração em aprender, nós vamos aprender. Então fica aí, né, a oportunidade para você aprender a palavra de Deus. Eu tenho certeza que nos 6 meses de teologia você já não vai ser mais a mesma pessoa. Não é verdade? Porque quando a gente começa a aprender, a gente olha e fala assim: meu Deus, eu não sabia de nada, nada, mais nada. Né? Porque quando a gente aprende, a gente vai ver que a gente não sabia nada. Irmãos, eu não sei, de verdade, se não for o Espírito Santo para nos ajudar, a gente não consegue nada. Mas as Escrituras é algo que precisa ser estudado, até um doutorado, um PhD, e você continuar estudando, porque nunca ninguém vai exaurir o tema sobre Deus. Deus, Ele é soberano. Então abra aqui um parênteses para você se preparar para fazer o curso teológico, que vai ser uma maravilha do céu. Amém? Mas o certo, irmãos, que eu e você precisamos compreender o que diz a Escritura. A palavra fala sobre um memorial. A palavra fala sobre a gente trazer a memória de coisas boas. Jesus, ele foi traído, Jesus, ele foi abandonado, ferido, mas agora ele está estabelecendo a ceia. E a ceia do Senhor é algo muito interessante, e eu queria falar sobre alguns princípios de uma forma bem rápida, mas eu quero ser muito claro aqui. A ceia do Senhor, eu vou dividir ela aqui em 3 princípios. O primeiro princípio, que a ceia é do Senhor. A ceia não é de um homem, a ceia não é de uma igreja, a ceia não é simplesmente de um CNPJ, de uma instituição. A ceia é do Senhor, porque quem estabeleceu foi o Senhor. O memorial é para o Senhor, é lembrando dele. Então, eu não posso estabelecer quem participa da ceia, quem não participa da ceia, porque a ceia não é minha. A ceia não é minha. Por isso que Paulo, ele diz assim: aquele que bebe, que come, ele precisa se examinar. Examine o homem a si mesmo, depois tome do pão e beba do cálice. Então a ceia, ela é algo particular. Eu não posso chegar aqui no púlpito e falar assim: você não vai tomar ceia. Nem Jesus, irmãos, deixou de servir a ceia. Para mim e para você, você acha que Judas estava preparado para tomar ceia? Sim ou não? Vamos ser sinceros? Não estava. Camarada traiu o Salvador. Ele se inflamou o coração dele. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata.
Ele se frustrou com Jesus, ele encheu o seu coração de maldade. Então, ele era uma pessoa que não estava pronta para tomar a ceia. Jesus poderia falar assim para ele: você não vai tomar a ceia, nem coloca a mão no pão, não bota. E ele poderia ficar sem tomar a ceia e ser constrangido pelo Senhor. Mas o que eu acho interessante não é a atitude literal de Jesus que constrange a gente, mas a Bíblia diz, Paulo escreve aos Coríntios, ele fala assim: o amor de Cristo nos constrange. O que tem que me constranger e constranger você é o amor de Cristo. Não é eu chegar para você e falar para você não vai tomar, ou alguém falava não vai tomar, porque a ceia é do Senhor e o amor de Cristo é que nos constrange. A ceia é dele. Um segundo princípio que eu quero conversar com você, ele vai falar que também o pão e o cálice são para todos. E aí a gente vai explicar isso aqui. O terceiro princípio é que a ceia é um memorial, não é literal. Há muito entendimento errado com relação a esse assunto, porque quando se fala da ceia do Senhor, a gente precisa discernir o corpo de Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz assim: há muitos que dormem, que estão enfermos, porque não discerniram o corpo de Cristo. Se eu e você não discernir o corpo de Cristo, como que eu e você vamos ficar bem? Eu disse aqui o que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é o que mesmo? A igreja. Se eu e você não entendermos a igreja, nós não vamos entender o corpo de Cristo. Se eu e você não entendermos o que é amor, o que é misericórdia, o que é compaixão, o que é perdão, se eu e você não entendermos o que é relacionamento coletivo, nós não vamos conseguir discernir o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo, a igreja, é formado de pessoas falhas. Para você ter uma ideia, eles celebravam a ceia todas as vezes que eles sentavam para comer. Eles sentavam para comer, eles celebravam a ceia. Mas a Bíblia fala que a ceia é um memorial, ou seja, não é para você comer literalmente. Por isso que nós não somos a favor da doutrina da transubstanciação, onde é pregado por algumas religiões que literalmente o pão se transforma na carne do corpo de Cristo e o suco de uva ou o vinho é transformado no sangue de Cristo literalmente. Não é comida, é um memorial, por isso que é simbólico. É por isso que eu pego do pão e pego do cálice. Eu estou fazendo uma memória. O pão representa o corpo de Jesus que foi flagelado, que foi humilhado, que foi transpassado, e o sangue representa, o suco de uva representa o sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário para estabelecer uma nova aliança. Por isso que Jesus diz: eu faço um novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então é um memorial, não é literal. A ceia do Senhor, eu consigo entendê-la quando eu entendo o corpo, as pessoas, o amor. A Bíblia diz assim no Salmo 133: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A ceia é a ceia da comunhão, da união. A ceia é a ceia de trazer para perto, não é a ceia da exclusão, gente. A ceia era para ser um momento de receber o irmão, não de excluir o irmão. É muito errado quando alguém exclui alguém de tomar a ceia. Esse momento era um momento que alguém devia ir lá e orar com o irmão, dividir o cálice dele com o irmão, dividir o pão com o irmão, porque aquele irmão está precisando tanto de Jesus, que ele vai ali lembrar do que Jesus fez, porque Jesus morreu para salvar a humanidade, não foi para condenar. E a gente trata a ceia como um mérito. Eu mereço tomar e aquele não merece tomar.
Eu sou digno de tomar e aquele não é digno de tomar. Irmãos, quem somos nós? A gente falou aqui que nós não somos dignos por mérito próprio. A ceia do Senhor, infelizmente, ela deixou de ser um memorial e passou a ser um ato religioso. Só toma a ceia aqui quem tiver apto. Por que as pessoas não participam da ceia? Porque muitas vezes elas se sentem em pecado, acham que não estão aptas porque errou, porque falhou. Às vezes a pessoa está tudo bem com ela, mas chega um dia antes da ceia, ou semana antes ela peca. O que ela se sente? Culpada, e não participa da ceia. Por que a Bíblia diz assim, examine o homem a si mesmo, e depois você pega do pão e do cálice? A Bíblia fala que eu e você nós temos que nos examinar e participar. Não é para examinar e não participar. Irmãos, a ceia é a ceia da comunhão, não é a ceia da exclusão. Ah, pastor, então a gente vai, então quer dizer então que como é um memorial, como Jesus morreu por nós, então quer dizer então que eu posso participar de qualquer jeito? Então a gente tem que entender uma coisa aqui. A ceia é para todos. A ceia é para que todos tenham a oportunidade da mesa de Cristo. Só que como eu faço isso? Eu preciso entender que não pode ser algo banalizado. Eu preciso humildemente fazer uma introspectiva, eu preciso fazer uma reflexão, eu preciso realmente estar disposto a abandonar aquilo que está errado na minha vida. Eu preciso literalmente abandonar o pecado, porque eu não sou mais escravo do pecado. E daí então eu participo da mesa de Cristo. Daí então eu começo a andar como um filho de Deus. Eu começo a cumprir com as Escrituras. Porque se de fato eu faço parte do corpo de Cristo, eu celebro a ceia do Senhor, eu faço um memorial, eu não posso fazer isso com o meu coração e com a minha mente totalmente inclinado para continuar pecando. Eu pequei, falhei, sim, mas eu estou aqui, Senhor, eu vou pedir perdão, vou me arrepender, eu vou me humilhar, eu não vou fazer mais, eu vou participar, porque examine o homem a si mesmo e tome do pão e beba do cálice. Porque a Bíblia diz que aquele que não come, não bebe, não tem parte comigo. A ceia é a ceia da comunhão, gente. É a ceia do Senhor. É a ceia do Senhor. É um momento em que você vai fazer uma reflexão. Eu preciso cumprir a palavra, eu preciso andar em Deus, sim. Eu já reconheci, você pode perceber. Às vezes a pessoa briga dentro de casa, acontece algum problema, alguma coisa, é batizado, está ali, sabe, está em comunhão com a igreja, mas chega na hora da ceia, essa pessoa ela fala assim, não vou participar. Irmão, abre o coração, pede perdão, acerta, fala, Senhor, aconteceu isso, deu esse problema, eu não esperava, mas eu te peço perdão, Senhor, olha, eu estou aqui para acertar. Examine e participe. Esse princípio que a ceia é do Senhor, Jesus é o dono da ceia. Ela não é propriedade minha, ela não é propriedade dos obreiros, dos pastores, mas ela foi instituída pelo próprio Senhor no dia de Páscoa. A ceia do Senhor, eu não posso fazer um julgamento, fulano tem condição e o outro não tem condição, não. É um momento em que nós vamos fazer a lembrança do que alguém, Jesus, fez na cruz do Calvário. Ele morreu por mim, Ele morreu para me salvar, Ele morreu para me perdoar, Ele morreu para que eu pudesse hoje viver uma vida plena na pessoa de Cristo. Ele verteu o seu sangue para que eu pudesse ter comunhão com Deus, para que eu fosse reconciliado. Irmão, entenda, tudo que Jesus fez por mim e por você foi para que eu e você não andássemos excluídos da fé, não andássemos distantes de Deus, vagando pelo mundo sem Deus, achando que nós totalmente estamos sem vida. Não, Jesus ele fez esse sacrifício para que todos, o que a Bíblia diz? Deus amou o mundo de tal maneira, eu acho tremendo esse tal maneira,
Isso aí é para dar uma conotação que é algo imensurável. Não tem como a gente mensurar o que Ele fez. Ele amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não quer que você pereça. Ele morreu para te salvar. Ele morreu para que você tenha paz, para que você tenha vida, para que você seja acolhido no corpo de Cristo, para que você entenda o seu papel no corpo, para que você entenda que você tem vida no corpo, para que você entenda que você não pode viver, sabe, muitas vezes como aquele gráfico, né, em cima, embaixo. Não, Ele morreu para que você tenha uma contínua vida de fé na pessoa de Cristo, uma vida gradativa, crescente. Você vai para frente, você vai crescer, você vai desenvolver, você vai chegar à estatura de varão e de varoa perfeitos em Deus, para viver o melhor de Deus na sua vida. Se você não discernir o corpo, se você não discernir o que é o Evangelho, você não vai conseguir entender o que é a ceia. Entenda que Jesus morreu por mim e por você, e que perdoou os nossos pecados, que nos lavou de todo tipo de pecado, e que isso não é um mérito do ser humano. Irmãos, agora pensa comigo, muitas pessoas que ceiam, elas acham que isso é mérito dela. Eu jejuei essa semana da ceia, eu orei mais, eu jejuei mais, eu bati o recorde da semana passada, eu bati o recorde do mês passado, eu orei mais tempo do que a semana passada, eu jejuei mais dias do que a semana passada. Não, querido, não é mérito nosso. E a gente acha que nós merecemos uma estrela na testa, que a gente merece uma coroa, que a gente merece ser glorificado, que nós merecemos. Não, você não merece, eu não mereço. Isso é graça, é favor imerecido. É Jesus. Jesus morreu por você e ponto final. É graça de Deus. Amém, Jesus. Mas a gente acha que nós merecemos participar da ceia. Por isso que Paulo fala assim: aquele que bebe indignamente é você não entender. Essa palavra, quando você vai buscar na tradução do dicionário hebraico, você vai entender ela, que indigno é você não pode tornar o sacrifício de Jesus indigno. Você não pode cuspir na cara do Senhor aquilo que Ele fez por você. Quando você vem aqui, quando você entende o Evangelho, quando você recebe a palavra, quando você se batiza, quando você está em comunhão com o corpo de Cristo, quando você chega num ambiente como esse, e você fala assim: eu não estou legal para participar da ceia. Sabe o que você está querendo dizer para Jesus? Você está cuspindo no prato que você está comendo. Você está cuspindo na cara de Jesus e falando assim: seu sacrifício não tem valor, eu não quero ter parte com o Senhor. Isso é participar de uma maneira indigna. Você não vai estar participando, você vai estar tornando indigno o sacrifício de Cristo. Você vai estar tornando o sacrifício de Cristo desconsiderado. Você não vai entender o que Ele fez. Por isso que Paulo fala: aquele que come e bebe indignamente não discerne o corpo de Cristo. E há muitos fracos, enfermos e doentes que não discerniram o corpo de Cristo. Meu irmão, por isso que Paulo fala que você tem que se examinar. Examine o homem e coma do pão e beba do cálice. Eu e você precisamos ver aonde estão as lacunas, ver onde estão os erros, ver onde que está errado e começar a acertar isso. Mas eu falhei, pastor, ontem eu pequei, eu não sou digno, eu não sou merecedor. Você está na presença de Deus, você está diante de Deus, você está diante daquele que te perdoou, que te salvou, que te remiu. Jesus, eu estou aqui, Senhor, pequei, falhei, me perdoa. O sangue do Senhor Jesus, Ele te perdoa e te limpa de todo pecado, meu irmão. Eu e você precisamos entender isso. A ceia do Senhor, e Ele te purifica, Ele te capacita para isso. Agora, o que eu estou fazendo para que a palavra se cumpra? Eu louvo a Deus que já tem pessoas que falaram que vão se batizar, entenderam a palavra. Você sabia que para você se batizar, você não precisa sentir? Tem igrejas que falam assim: eu só batizo depois de 1 ano, eu só batizo depois de 2 anos. Não tem um tempo para batizar. Você precisa entender. A Bíblia diz em Atos capítulo 8 sobre o eunuco que estava na carruagem
Ele era um homem que representava a rainha de Candace. Ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E ele não estava entendendo nada, ele não sabia de quem estava dizendo. A Bíblia estava dizendo assim: ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele estava lendo o livro do profeta Isaías no capítulo 53, mas ele não entendia. E a Bíblia diz que Filipe, o evangelista, apareceu do lado dele da carruagem. Filipe estava vivendo um ministério profético poderoso, de milagres em Samaria. E Jesus fala para ele: vai para o deserto. E quando ele chega no deserto, ele aparece do lado da carruagem do eunuco. E Filipe pergunta para ele assim: entende tu o que lê? Ele falou: eu não estou entendendo nada, porque eu não tenho quem me explique. E Filipe subiu na carruagem e começou a explicar as escrituras que falavam acerca do Filho de Deus, que haveria de vir, que haveria de dar a sua vida, que foi crucificado, que foi morto, que foi ferido, humilhado pelas nossas transgressões. E aquele homem entendeu o sacrifício de Jesus. Eles estavam passando na frente de um rio, e ali o eunuco pergunta para Filipe: é lícito me batizar? E aí Filipe fala assim: se você crê de todo o teu coração. Então o que precisa acontecer para eu me batizar? Eu preciso crer. E a Bíblia diz em Marcos 16: aquele que crer e for batizado por crer será salvo. Não tenho tempo. É você entender. Entender é libertador, gente. Você pode se batizar com 20 anos de crente, só depois de 20 anos. Mas se você não entender, o batismo é como se não valesse nada. Por isso que eu e você precisamos aprender sobre o batismo, entender. A gente, quando nós vamos ministrar o batismo, nós ficamos aqui 1 mês e meio, 2 meses ministrando só sobre o batismo. O porquê do batismo, para quê sobre o batismo, de que forma que tem que ser feito, quem pode ministrar o batismo. Então eu preciso entender. E quando aquele homem entendeu, no mesmo dia, ele entendeu, ele se batizou. Acabou. E às vezes a gente passa anos e anos, fala: mas eu não estou pronto, mas eu não estou preparado, mas eu não vou agora, mas isso. Não, querido, você entendeu a palavra está cobrando isso de você? Faça, porque é mandamento. Batismo é mandamento, não é você sentir no coração: eu não estou sentindo nada. A fé também não é sentida, a fé é vivida. É a mesma coisa de eu querer só ajudar alguém quando eu sentir, querer fazer algo para alguém quando eu sentir. Não, se a palavra manda você fazer, faça. Jesus fala assim: olha, quando eu estive nu, me vestiste; quando eu estive preso, foste me visitar; quando eu estive com fome, me deste de comer; quando eu estive com sede, me deste de beber. Quando foi, Senhor, que fizemos isso? Toda vez que fizeram algum pequenino, a mim o fizeste. Aquele que dá ao pobre empresta a Deus, e Deus vai dar a sua paga. Pronto, você fez. Faz sem sentir, faz sentindo ou sem sentir. Por quê? Porque o Senhor vai te recompensar por isso. Mesma coisa é cumprir mandamento. Eu cumpro o mandamento, não preciso sentir, gente, eu tenho que cumprir. A palavra foi feita para cumprir mandamentos. A ceia é uma ordenança, batismo é uma ordenança. Aceitar Jesus é uma decisão, é uma decisão da vontade. Eu preciso decidir, aí sim é diferente, porque Ele deixou o homem com escolhas. Ele deixou o homem dotado de escolhas. Agora, quando se trata de escritura, de cumprimento de palavra, aí, como diz aqui no Nordeste, aí não tem boquinha não, eu tenho que obedecer. Eu preciso obedecer, porque palavra é mandamento, tem que ser obedecido. Aceitar Jesus é uma decisão. Você aceita, você quer aceitar ou não. Agora a Bíblia precisa ser cumprida. A palavra tem que ser respeitada, tem que ser obedecida. A ceia se tornou algo tão religioso que perdeu-se o temor. Perdeu-se o temor. O temor do Senhor. Sabe o que acontecia quando alguém chamava o seu Senhor? Na época antiga, aquele escravo, ele se dirigia ao seu Senhor com muita reverência, com muita humildade. Ele falava com muito temor ao seu amo, ao seu dono.
A palavra Senhor, ela tá diretamente relacionada ao escravo. O escravo, ele não tinha desejo, o escravo, ele não tinha voz para nada, ele vivia para obedecer ao seu amo, ao seu Senhor. Acabou tanto temor, irmãos, no meio da igreja, que nós não tratamos mais o nosso Senhor Jesus como nosso amo, como nosso mestre, como nosso Senhor, porque a gente não está fazendo o que Ele manda. A Bíblia diz assim: se vocês dizem que me amam e não guardam os meus mandamentos, o amor do Pai não está nele, ele é mentiroso. Eu só consigo demonstrar o amor a Deus se eu guardo os mandamentos do Senhor. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Amém? Então o escravo, ele se dirigia ao seu amo com muita reverência, com muito temor. Jesus é Senhor. Amém? Jesus é nosso Senhor, e nós precisamos nos dirigir a Ele como nosso amo. Nós não temos vontade própria, agora nós cumprimos para fazer a vontade de Deus acontecer. A Bíblia chega a dizer: não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. João, ele fala assim: eu não sou digno nem de desatar as correias das sandálias do Senhor. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Irmãos, nós vivemos para cumprir mandamentos. E acabou-se o temor com relação ao Evangelho e até a ceia, porque nós achamos que somos dignos e não somos dignos. Não somos dignos. Não somos dignos, é Ele que nos torna digno. E muita gente não está dignificando o que Jesus fez no Calvário, porque ele deixou de entender e discernir o corpo de Cristo. O que o Espírito Santo está ministrando no seu coração, faça. O que o Senhor está pedindo para você fazer, faça, porque você vai trazer bênçãos para a tua vida. Não protele, não fique procrastinando algo que o Senhor mandou você fazer. Se você é batizado, se você aceitou a Cristo, se você está aqui nessa igreja, e se alguma coisa impede você de participar da ceia, você fala: eu pequei, eu errei, eu falei coisas que não devia, mas você já se batizou, já cumpriu o mandamento, já está aqui. Peça perdão a Deus e participe. Não fica. Você sabe o que acontece quando eu não participo da ceia e protelo? Eu não quero mudança, eu não quero mudar. A pessoa que não participa da ceia fala assim: eu não vou me batizar, eu não, é alguém que não quer mudar, que fala assim: mas eu não estou pronto, eu não estou preparado, porque na verdade ele não quer mudar, não quer mudança, não quer viver o novo de Deus, não quer realmente entender que a regeneração vem do Espírito Santo. Mas quando alguém diz assim: não, eu vou batizar, eu vou cumprir a palavra, é porque a pessoa entendeu, ela fala assim: não, agora eu quero mudança na minha vida. E se toda vez você adiar isso, você está querendo dizer para Jesus assim: Senhor, eu não quero mudar, eu vou continuar do meu jeito, e o Senhor fica aí onde o Senhor está. Jesus merece ouvir isso? Não. Então que eu e você possamos mudar, irmãos. Mudar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A palavra de Deus diz: aquele que bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. 1 Coríntios 11, 27 a 29. Então, comece a entender o corpo de Cristo. Comece a entender o que é fé, o que é amor, o que é igreja, o que é perdão, o que é pessoa. Pessoas falhas, pessoas erram, pessoas magoam, mas eu preciso liberar. Eu preciso entender que eu faço parte desse corpo que é falho, que tem um monte de falhas, mas nem por isso eu vou deixar de praticar o que precisa ser praticado. Eu vou exercer o perdão, a misericórdia e a fé.
Jesus, ele chegou diante dos fariseus, e os fariseus, como eu disse aqui, eles se autopromoviam, eles eram soberbos, eles falavam: eu faço tudo o que a lei manda. Só que Jesus olhou para eles e falou assim: não, meu caro amigo, você pode dar o dízimo do endro, da lã, do cominho, do hortelã, você pode ser fiel, você pode vestir roupa bonita, você pode carregar a Torá embaixo do braço, você pode ter jeito de crente, fala de crente, mas se você não exercer o amor, a misericórdia e a fé, você não vai mudar nada. Que eu e você possamos fazer isso, exercer o amor, a misericórdia e a fé. Isso é o que vale, isso é o que vale. Você olhar para o seu irmão como se você fosse servo dele. A Bíblia ensina isso, que eu e você possamos tratar o nosso irmão como superiores a nós. Não é tratar o meu irmão como inferior, apontar o dedo, você não é digno, você não pode. Não, eu preciso olhar para o meu irmão e ver que ele é superior a mim. Sim, meu irmão, diz o que você está precisando. Estou aqui para servir. Está precisando de alguma coisa? Precisamos amar uns aos outros. Isso é discernir o corpo. Precisamos perdoar. Isso é discernir o corpo. Precisamos estar em comunhão na igreja, buscando a Deus. Isso é discernir o corpo. Precisamos adorar, precisamos orar, precisamos nos arrepender. Isso é discernir o corpo. Então, quando Paulo fala sobre não discernir o corpo, e por isso que há muitos que estão enfermos e doentes, é quando não praticam estas coisas que são cruciais, elementares, fundamentos cristãos. Se você não praticar isso, muito possivelmente você não vai conseguir discernir. A palavra de Deus fala também que o cálice e o pão é para todos. O pão e o vinho, sobretudo na antiguidade, foram a comida e a bebida comum para muitos povos. É igual o arroz e o feijão para nós, era igual o arroz e o feijão para nós aqui. Uma comida que eles sempre sentavam para comer, era natural. Só que o que eles faziam? Eles faziam uma análise, eles faziam ali, na verdade, um exame para comer. Todos nós precisamos fazer isso, irmãos. Se analisar, olhar para nós, ver o que temos feito, como anda a minha vida. É como se Jesus desse uma sacudida na gente e falasse: acorda. Por que Apocalipse vai dizer, quando João ele tem a visão da ilha de Patmos, e aí é endereçada cartas às 7 igrejas da Ásia? Por que dentre elas Jesus olha e fala assim: você lembra de onde você caiu? Arrepende-te e volta ao teu primeiro amor. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos começar a praticar o primeiro amor, as primeiras obras. Nós precisamos voltar a Deus. Irmãos, nós precisamos recomeçar se for preciso. O nome do Senhor vai ser glorificado por isso. E quando eu olho para os elementos da ceia, que simbolizam o pão e simbolizam o cálice, a comida dos irmãos da época, que era como arroz e feijão para nós, o pão simboliza principalmente a necessidade básica da vida humana, é o sustento da vida. Já o vinho simboliza a alegria e a satisfação, aleluia, e a felicidade para mim e para você. O vinho na Bíblia simboliza a alegria. Sabe o que a Bíblia está querendo nos dizer? Você necessita de Jesus, que é o pão da vida, e da alegria do Espírito Santo, que quer governar o seu coração todos os dias. Por isso que aquele que não come, não bebe, não tem parte. Você não consegue viver essa alegria. Irmãos, de verdade, começa a mudar a partir de hoje e entra nesse nível de obediência com Deus. A sua vida vai mudar, a sua vida vai ser transformada. Sabe o que a palavra também quer dizer para nós? Aqui tem um ensinamento. Tem que estar os dois juntos, o pão e o vinho.
Mas e se tiver só um ou se tiver só outro? O evangelho só de pão é evangelho sem alegria. O evangelho só de vinho é o evangelho sem vida, sem substância. Precisamos do pão, que é a vida, e precisamos do cálice, que é a alegria. Os dois se complementam e andam junto. Então precisamos dos dois para podermos ter uma vida completa e plena. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Então nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Um terceiro princípio, e eu vou concluir aqui nesse terceiro princípio. A ceia é um memorial. Pão e cálice são memórias, lembranças. Porque eu recebi do Senhor, também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ninguém come e bebe literalmente, é uma memória. Comida é para comer, mas memórias são para lembrar. O pão não vira carne e o cálice não vira o sangue. Se isso acontecesse, não seriam memórias, seriam comida. É verdade ou não é? Aleluia. O memorial é um evento, não é um evento em si, mas uma forma de lembrar dele. Eu já dei o exemplo aqui. Alguém quer comemorar aí um aniversário de casamento, as bodas? Vamos ter memórias. 50 anos, ainda trazemos memórias desde o primeiro dia em que nos casamos. Temos 10 anos, né? Mas trazemos memórias desde o primeiro dia em que se casamos. Desde o dia em que se casamos, melhor dizendo, né? Não do primeiro dia que casamos. Ninguém casou mais vezes, né? 10, 30, 40 vezes. Aleluia. A ceia do Senhor não é a carne e o sangue de Jesus, mas a cerimônia para nos lembrar do seu sacrifício em nosso favor. Datas importantes são lembranças do passado, amém? Lembranças boas que nos impulsionam para o futuro. Por exemplo, um casal que comemora 30 anos de comunhão, ele quer olhar para frente. Ele fala assim: não, que venha os 35, que venha os 40, que venha os 50, né? Que venha, você vai lembrar, vai fazer memória, sempre com a perspectiva do futuro, sempre, sempre. De igual modo, a ceia do Senhor nos lembra do sacrifício de Jesus e nos impulsiona para o futuro, especificamente para a segunda vinda de Cristo, para buscar a sua igreja. Aleluia. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 11, 26: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes que eu participo, eu já olho para o futuro, porque eu sei que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja.